Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula da frente de Química 2. A gente terminou a unidade 11, a aula passada, que falamos de bases e sais. Só que eu queria ressaltar algo. Eu não sei se todo mundo que assistiu a aula da semana passada viu o comentário fixado que estava no vídeo do YouTube, certo? Lá estava dizendo que eu troquei os cátions que se ligam aos ânions na tabela dos, acho que cloretos, brometos e iodetos. Eu troquei a ordem. Então lá que estava prata eu coloquei como solúvel, sendo que é insolúvel, né? Então é o contrário. E eu falei isso no comentário fixado, para vocês olharem a tabela que está na apostila, que lá tá certinho. Eu me confundi na hora de fazer a tabela no slide, tá? E eu não tenho erro só depois. E a outra coisa foi que eu falei que compostos covalentes formam retículos cristalinos, mas isso não é verdade, são compostos iônicos que formam isso, certo? Então são esses dois erros que eu cometi a aula passada, que eu tô arrumando eles para vocês não errarem, né? Ninguém quer que na hora do vestibular vocês escreverem. Compostos covalentes formam retículos cristalinos, não formam. Compostos covalentes formam moléculas, certo? Então, só ressaltando esses dois errinhos para vocês corrigirem aí, ok? Então tá bom. A gente vai começar agora a unidade 12 e nós iremos falar sobre óxidos. Os tópicos a serem trabalhados vai ser a definição, a nomenclatura e a classificação, e os exercícios eu vou deixar para a próxima aula, junto com a classificação de alguns outros óxidos. Aqui a gente tem trabalhado da mesma maneira que a gente trabalhou com as outras funções orgânicas, que é trabalhar a definição e depois como que dá o nome, e vai ser da mesma maneira com os óxidos. Bom, a pergunta que eu quero fazer para vocês é se os óxidos existem no dia a dia. Vocês acham que ele existe no dia a dia ou que é algo que a gente faz apenas no laboratório, né? Vocês conseguem pensar em exemplos de óxidos na natureza? Então vamos pensar um pouquinho. Eu vou dar uma dica para vocês. Será que vocês vão pegar a referência? Vou dar mais uma ajudinha aí para quem não pegou ainda. Será que agora vocês pegaram? Sim, a ferrugem é um exemplo de óxido no dia a dia, né? Que é uma camada que se forma nos metais, geralmente, né? No ferro. Então, forma-se o óxido de ferro nesse caso. E basicamente isso que é a ferrugem, né? Aí eu quis fazer uma brincadeirinha, porque eu sou assim, ó, muito pra cima, muito doidinha. Aí eu ferrugem, né? Enfim, ai, minha garganta. Tragam a pastilha. Outro meme aí. Mas enfim. Então a ferrugem a gente pode presenciar ela no dia a dia, que é a formação do óxido de ferro. A gente também tem outros exemplos, né? Vamos ver mais alguns exemplos de óxidos na natureza. O gás carbônico é um exemplo de óxido que está na natureza. Ele constitui a nossa atmosfera e, na realidade, a gente emite bastante ele. No nosso dia a dia, ele é usado para fotossíntese também, né? Então é muito importante para a manutenção da vida. A gente também tem a bauxita, na verdade, os óxidos a gente encontra bastante em minérios, então através de minérios, pedras, rochas, né? O pessoal da geografia já fica bravo chamando de pedra, as rochas, a gente consegue encontrar óxidos em rochas, né? Na constituição delas. A gente também aqui tem aqui o óxido de enxofre, né? Que também pode ser encontrado na natureza. Na verdade, a gente consegue encontrar muitos óxidos na natureza, certo? E a gente consegue encontrar devido a uma coisa que existe em comum a todos eles. Então, o que é comum a todos os óxidos aqui? Então, o que vocês conseguiram notar que todos os óxidos têm? Vocês conseguem dizer para mim? O que será que é comum a todos eles? Todos têm oxigênio. Então, a característica mais importante, né, que realmente vai identificar um óxido como um óxido, é a constituição, né, de oxigênio na fórmula da substância, do óxido. Então, todos os óxidos têm oxigênio
na sua estrutura. Isso é obrigatório, certo? Por quê, né? Geralmente os óxidos eles são bem encontrados na natureza pelo fato de o oxigênio já estar na atmosfera, o oxigênio ser reativo e ele reagir com a maioria do pessoal da tabela periódica. Então, dos elementos da tabela periódica, o oxigênio ele vai reagir com basicamente todos, né? Ele com quase todos. Tem algumas exceções que ele não vai reagir, mas a maioria dos elementos da tabela periódica o oxigênio está reagindo, né? Então, por isso que acaba que a gente tem bastante óxidos na natureza. Então, a definição geral de um óxido é que é um composto binário. Então, o que significa dizer que é um composto binário? Ele é apenas constituído por dois elementos da tabela periódica, sendo que um tem que ser obrigatoriamente oxigênio e o oxigênio deve ser o mais eletronegativo na ligação, certo? Então, compostos binários, ou seja, tem que ter o oxigênio mais outro elemento da tabela periódica e o oxigênio nessa ligação tem que ser mais o eletronegativo. Por quê? Por exemplo, se a gente tiver uma ligação aqui entre oxigênio e flúor, certo? Então, a gente tem, por exemplo, o flúor ligado ao oxigênio, certo? O que vai acontecer? Aqui, a gente nota que o flúor lembra da fila de eletronegatividade? Vocês devem ter visto isso lá na Química 1. Que existe uma fila de eletronegatividade, ou seja, que a gente consegue determinar a capacidade de alguns elementos puxarem mais o elétron para si numa ligação química. O flúor, ele é o mais eletronegativo, ou seja, ele vai puxar mais os elétrons quando ele estiver numa ligação. Ele tem essa força para fazer isso. Então, a eletronegatividade dele é a mais alta da tabela periódica. É a mais alta. Então, em uma ligação entre oxigênio e flúor, o flúor vai ser mais eletronegativo. Então, está distoante com a definição que a gente tem, que o elemento mais eletronegativo tem que ser o oxigênio. Então, nesse caso, quando a gente tiver flúor ligado ao oxigênio, então uma molécula onde a gente tem flúor e oxigênio, vai ser um fluoreto e não um óxido, certo? Porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Como da fila de eletronegatividade. Então, aqui, vou até colocar aqui para vocês. A fila de eletronegatividade é o flúor maior que o oxigênio, que é maior que o nitrogênio, que é maior que o cloro e assim por diante. Então, seguido do flúor, a gente já tem o oxigênio. Então, todos os outros elementos vão ser menos eletronegativos que o oxigênio. Então, eles vão formar óxidos com o oxigênio. Em contrapartida, o flúor forma fluoreto, por ele ser o mais eletronegativo, correto? Então, bom, para a gente conseguir desenhar a fórmula, né, para a gente conseguir representar a fórmula de um óxido, a gente faz que nem a gente aprende lá em compostos iônicos, certo? Que a gente tem o NOx, a carga que acompanha a espécie química, aqui no caso a gente tem um exemplo do alumínio, ele tem um NOx mais 3, né, uma carga mais 3. A gente vai pegar essa carga e cruzar para que ela se torne o índice que acompanha o oxigênio. E a carga que está com oxigênio, que é menos 2, né, o NOx dele, vai se cruzar para ser o índice do alumínio, que vai representar a quantidade dele, certo? Por que a gente faz isso? Porque compostos eles têm que ser neutros, certo? A carga tem que ser igual a zero. Eu fazendo esse cruzamento das cargas para se tornar índice da outra espécie, a gente vai conseguir fazer com que as cargas se anulem, deem zero. Por exemplo, a carga do alumínio é mais 3. Se eu multiplicar mais 3 vezes 2, a gente vai ter mais 6 ao todo, certo? Então, é um alumínio contribuindo com uma carga mais 3 e o outro alumínio contribuindo com outra carga mais 3. Então, ao todo, nesse composto, a gente tem uma carga mais 6, certo? Por isso que a gente simplesmente multiplica pelo número que acompanha o elemento. E aqui é menos 2, né? Se a gente fizer menos 2 vezes 3, a gente vai ter menos 6. Então, mais 6 com menos 6 é igual a 0. Então, por isso que a gente
tende a cruzar as cargas, certo? Para conseguir fazer a fórmula do óxido, assim como a gente também faz em compostos iônicos geralmente, certo? Então, é dessa maneira que a gente vai representar a fórmula de um óxido, ok? E daqui para frente agora a gente vai ver como é que a gente dá nome, né? A gente viu aqui um exemplo de um óxido e no próximo a gente vai ver como a gente vai dar nome para o óxido. Como a gente dá nome para esse óxido aqui? Vamos lá ver. Vamos lá, a nomenclatura, ela vai funcionar... A nomenclatura vai funcionar da seguinte maneira. A gente tem o prefixo da quantidade de oxigênio, que pode ser representado por mono, di, tri, sabe? Que nem a gente dá para título de campeonato, por exemplo, na Copa do Mundo, que a gente é pentacampeão, né? Então, penta. Penta, hepta, tetra, tri, di e assim por diante. Mais óxido de, aí mais a quantidade do elemento que está acompanhando o oxigênio. Lembrando que, por ser composto binário, sempre vai ser apenas 2 elementos. Mais o nome do elemento. Então, a quantidade de D mais o nome do elemento. Aqui eu queria fazer uma ressalva para vocês, pessoal, que é a seguinte. Normalmente, a gente não tende a ficar colocando os prefixos de quantidade de oxigênio e do elemento que está acompanhando. Na verdade, muito menos a do elemento que está acompanhando. É mais comum encontrar a gente colocar o prefixo de quantidade de oxigênio, mais óxido de e o nome do elemento, do que colocar a quantidade do nome do elemento antes do nome de fato dele, certo? Só que, se vocês procederem dessa maneira, assim como eu coloquei, não vai estar errado, ok? Mas vocês têm que saber que às vezes a gente só coloca óxido de, aí o nome do elemento. E aí simplifica, certo? Porque, por exemplo, o alumínio ele só vai formar essa fórmula de óxido. A gente só tem essa fórmula para o óxido de alumínio. Então, ao invés de ficar colocando o prefixo de quantidade de oxigênio e do elemento, eu simplesmente coloco óxido de alumínio porque eu sei que só é essa possível, só é essa fórmula possível para óxidos de alumínio, né? Só tem um. Mas enfim, eu coloquei aqui a nomenclatura como está aqui no exemplo. Então vai ficar dessa maneira. Trióxido de alumínio. Então aqui também está correto, tá? Então eu poderia escrever apenas óxido de alumínio ou trióxido de alumínio, que também está correto. Porque, ó, tri aqui se refere à quantidade de oxigênio. Então a gente tem 3 oxigênios. Então trióxido de. Aí aqui a gente tem 2 alumínios, certo? Então fica di, que é a quantidade do elemento, mais o nome do elemento, que aqui a gente está trabalhando com alumínio. Então fica trióxido de alumínio, certo? Mas nós poderíamos tranquilamente também escrever óxido de alumínio, que não estaria errado, certo? Então, se a gente fizer a nomenclatura para esse óxido aqui, assim como a gente fez para o trióxido de alumínio, a gente vai encontrar óxido de disódio, certo? Então, é o óxido de disódio. Por quê? Ó, aqui a gente tem apenas um oxigênio, então não precisa de nenhum tipo de prefixo que antecede ao nome óxido. E o sódio, ele tem 2 sódios aqui, ó. Tem 2, o índice é 2. Então, óxido de sódio, certo? Então, a gente também poderia escrever apenas óxido de sódio, que não estaria errado também, ok? Então, beleza. A gente vai fazer depois os exercícios na próxima aula, colocando o nome dos óxidos para a gente fixar essa questão de dar nome, certo? Mas como é uma formulinha assim, mas assim, se eu decorar eu consigo fazer, então a nomenclatura de óxidos não tem muitas regras, né? Então acaba que não complica a nossa vida, como era de ácidos, né? Ácido tinha bastante coisa, então às vezes a gente podia se perder. Beleza, então agora o que a gente vai fazer? O que a gente viu até agora, pessoal? Nós vimos que existem óxidos na natureza. Por que os óxidos existem na natureza? Porque nós temos o oxigênio presente na atmosfera, que reage com a maioria dos elementos da tabela periódica
Então, eles vão se associar, devido à reatividade do oxigênio, e formar óxidos na natureza. Então, a gente viu que existe o gás carbônico, que é um óxido que a gente chama de dióxido de carbono. O outro que a gente também viu, que é o dióxido de enxofre, certo? E também a gente viu o outro lá, que era o da bauxita, que está presente o trióxido de alumínio. Então, na bauxita, a gente tem o trióxido de alumínio, a gente consegue extrair a partir desse mineral, dessa rocha, certo? Então, a gente pode encontrar os óxidos na atmosfera e na crosta terrestre, como associado a minerais, a minérios, a rochas, ok? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai classificar os óxidos. Então, a gente tem categorias em que a gente consegue classificar os óxidos. E eu vou explicar o porquê existem essas classificações. No entanto, a gente vai ver que existe também diferença para NOx variável. Isso é só um pontinho que a gente vai ver aqui. Que vai se comportar da mesma maneira que era o em base, certo? Quando a gente tinha um NOx maior, a gente escrevia ICO, e quando a gente tinha um NOx menor, a gente escrevia OSO. Ou a gente representava pelos algarismos romanos. Então, por exemplo, aqui o NOx do ferro é mais 3. A gente poderia escrever óxido de ferro 3, que estaria correto. Ou, como o NOx 3 é um NOx maior que o ferro tem, a gente pode escrever como óxido de ferro ICO. Que a gente acrescenta o sufixo ico, então fica óxido férrico. E o que tem NOx menor, que é o mais 2, a gente escreve como óxido ferroso, beleza? Assim como aqui no óxido cúbrico, e na verdade a gente viu esses íons lá também nas aulas sobre bases, né? Então a gente viu que o NOx maior do cobre era mais 2 e o NOx menor do cobre era mais 1. Então quando o cobre está com o NOx mais 2, ele vai se chamar óxido cúprico, ou a gente pode colocar óxido de cobre 2. E quando ele assume carga mais 1, a gente escreve como óxido cuproso ou óxido de cobre 1, certo? Beleza? Então, é assim como se comportavam as bases. Agora, de fato, a gente vai classificar as bases, não. De fato, agora a gente vai classificar os óxidos, né? Que eu estava falando das bases, né? Que a gente usava o NOx para definir para NOx variável. E aí eu já confundi, já. Minha cabeça faz uma bagunça. Enfim, então vamos ver a classificação de fato dos óxidos. Beleza, então aqui a gente tem uma tabelinha com a relação das classificações dos óxidos. Então a gente pode ter óxidos ácidos, básicos, anfóteros, neutros e duplos, certo? Então, bom, como que a gente caracteriza um óxido ácido? Então, eles majoritariamente vão ter ligação molecular, ou seja, eles vão ter ligações covalentes. Vai haver um compartilhamento de elétrons, certo? Em geral, a ligação é entre um ametal, então o oxigênio vai se ligar com um ametal, certo? E o NOx da espécie que acompanha o oxigênio vai variar de mais 4 até para cima. Então, vai de mais 4 até 8, assim. Tem espécies que adotam NOx bem altos também. Então, quando o NOx for bem alto, superior a 4, a gente vai ter, geralmente, vai apontar que esse óxido que eu estou trabalhando é um óxido ácido, certo? Alguns exemplos de óxido ácido são o dióxido de carbono, que a gente viu que tem na atmosfera, o dióxido de enxofre, o trióxido de enxofre, e aqui a gente tem o pentaóxido de manganês, certo? Então, ó, aqui a gente consegue ver que existem óxidos ácidos. E o que me ajuda um óxido ácido? Ajuda o seguinte, que o óxido ácido, quando ele for reagir com água, ele vai produzir um ácido. Olha só que legal. Por que isso é importante? Na natureza, se vocês já viram, me contem, mas eu nunca vi. Então, comentem aí se vocês já viram. Mas eu nunca vi um rio de ácido, por exemplo.
Então, na natureza, a gente não tem, por exemplo, rios de ácido. A gente tem óxidos com caráter ácido, que quando reagem com água, vão resultar em um ácido, certo? Então, por exemplo, aqui eu dei um exemplo para vocês. A gente tem quem aqui? O trióxido de enxofre, certo? Então, é o enxofre que está ligado a 3 oxigênios, certo? Ele vai reagir com água e vai formar o ácido sulfúrico, que inclusive a gente viu que ele é um oxiácido e é um ácido padrão, inclusive, certo? Então, olha só, aqui a gente tem que o oxigênio se liga para formar o íon sulfato, né, SO4, e os hidrogênios também se ligam aos oxigênios, certo? Então, a gente origina o ácido sulfúrico. Bom, o negócio que a gente pode verificar aqui para ver se de fato o NOx vai nos ajudar a determinar se vai ser óxido ácido, básico, anfótero e assim por diante, a gente pode ver aqui qual que é o NOx do enxofre nesse óxido. Então, vamos escrever a fórmula molecular dele. Aqui a gente tem estrutura, a gente vai escrever a fórmula molecular, que é SO3. Então, ó, eu sei que a carga do meu oxigênio sempre vai ser -2, salvo quando for peróxido ou superóxido. Mas, sendo óxido, eu sei que a carga vai ser -2, certo? Beleza. Então, sendo -2, é o oxigênio. Então, o oxigênio tem carga -2. Só que eu sei que nessa molécula eu tenho 3, ó. Tenho 3 oxigênios, então eu vou multiplicar esse -2, que é a carga do oxigênio, vezes 3. Porque o todo de carga negativa que eu tenho na molécula é -6, ó. Porque eu tenho 3 oxigênios. Então, 1, 2, 3. Aqui contribui com -2, aqui também contribui com -2, aqui também com -2. Então, ao todo de carga negativa, eu tenho -6, certo? Bom, então como é uma molécula, então é neutro, tem que ter carga igual a 0, qual que tem que ser o NOx do enxofre para que a carga seja igual a 0, certo? Então, a gente tem que pensar nisso, para a gente encontrar o NOx da espécie. Qual é o NOx que ele tem que assumir para que a carga da minha molécula seja igual a 0? Tem que ser mais 6, não é? Mais 6. Ó, -6 com mais 6 é igual a 0. Então, é verdadeira. Óxidos ácidos com NOx superior a... Óxidos com NOx superior a 4 vai ser ácido. Vai ter caráter ácido. Então, é verdade, porque, ó, o enxofre, ele assume NOx mais 6. Beleza? E quando os óxidos ácidos reagirem com base, eles vão formar sal mais água, que é como se fosse aquela reação de salificação, né, ou neutralização, que a gente viu aula retrasada, não, aula passada, que foi sobre sais. Então, a gente viu que quando a gente tem um ácido reagindo com uma base, a gente tem sal mais água. Então, se um oxiácido, né, que tem um caráter ácido, reagir com uma base, também vai ter os mesmos produtos, certo? Agora, a gente vai ver como é que funcionam os óxidos básicos. A linha de raciocínio é a mesma do óxido ácido, certo? Por quê? Esse óxido ácido, ele vai reagir com água e vai formar uma base. E quando ele reagir com ácido, ele vai formar sal e água, certo? Como a gente consegue identificar se um óxido vai ser básico ou não? Através da ligação que ele faz. Se for uma ligação iônica, as chances, né, majoritárias de ser um ácido básico vai ser alta. Se o oxigênio estiver ligado a um metal, então se ele estiver ligado a um metal, também contribui para que ele seja um óxido básico. E o NOx dele vai estar entre +1 e +2. Alguns exemplos é o óxido de cálcio, o óxido de sódio, o óxido de potássio, e assim por diante. Então, basicamente, no final das contas, os metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, quando estiverem ligados com o oxigênio para formar um óxido,
eles vão tender a ser óxidos com caráter básico, certo? Por quê? Os metais alcalinos, eles têm NOx fixo mais 1, e os metais alcalinos terrosos têm NOx fixo mais 2. Então, eles que estão lá na família 1A e 2A, quando se ligarem ao oxigênio, eles vão formar ligação iônica, eles são metais, tem NOx mais 1 ou mais 2, dependendo se for a família 1A ou 2A, e, portanto, vão ter caráter básico devido a essas características. Então, aqui o exemplo que eu coloquei é justamente um metal alcalino. Então, o sódio está ligado ao oxigênio. Então, aqui se forma ligação iônica, porque existe a transferência definitiva de elétrons. Por que existe a transferência definitiva? Porque a diferença de eletronegatividade entre oxigênio e sódio é bem alta. Então, o oxigênio vai dar os elétrons o sódio vai dar os elétrons para o oxigênio e o oxigênio vai receber esses elétrons, certo? Então, aqui, ó, o óxido de sódio vai reagir com a água e vai formar o hidróxido de sódio, que a gente sabe que é uma base bem forte, né? Então, bases, na verdade, de metais alcalinos e alcalinos terrosos tendem a ser bases fortes, com exceção de algumas que a gente viu na aula sobre bases, certo? Então, essas características que a gente tem quando a gente tem um óxido ácido e um óxido básico. O que eu acho que vocês têm que mais prestar atenção nesse caso é o NOx da espécie que está ligado com o oxigênio. Então, se o NOx for superior a 4, eu vou estar trabalhando com um oxiácido, com o óxido ácido. E se eu tiver entre mais 1 mais 2, se eu tiver um NOx mais 1 ou mais 2, vai ser básico, correto? Então, é dessa maneira que a gente consegue identificar. Aí, se eu tenho dificuldade, por exemplo, você, meu professor, mas eu tenho dificuldade de identificar NOx. Tudo bem. Vocês podem olhar se ele é um metal ou um ametal. Então, dá uma olhadinha lá na tabela periódica, identifica quais são os metais e quais são os ametais. Se estiver ligado ao metal, majoritariamente vai ser um caráter básico. Se for um ametal, majoritariamente um caráter ácido, certo? Ah, professora, mas nem identificar se é um metal ou um ametal eu consigo, eu também tenho dificuldade nisso. Bom, tenta descobrir se a ligação vai ser molecular ou iônica, se vai ser uma ligação covalente ou iônica. Se for iônica, o óxido vai ter majoritariamente o caráter básico, e se for covalente a ligação, o óxido vai ter um caráter majoritariamente ácido, correto? Bom, esses últimos 3 tópicos aqui eu vou deixar para a próxima aula e a gente também vai falar sobre peróxidos e superóxidos, o que eles são e como a gente dá o nome para eles, ok? Então era isso por hoje, gente, eu agradeço a atenção. Na próxima aula a gente continua a falar sobre os óxidos. Um beijo no coração, bons estudos e até a próxima!